a estrutura do sistema de denominação italiano, porque isso aqui é super importante. A gente vai ver que no sul da Itália, a gente já tem vários vinhos com denominação e está mudando um pouco o perfil do vinho. Como assim? Falei que o sul é conhecido como celeiro da Itália. Tem muito mais produção agrícola. Tem produção agrícola em toda a Itália. Assim como tem indústria em toda a Itália. Mas, de modo geral, a região sul é mais agrícola. Essa questão fez com que o sul da Itália sempre foi menos valorizado na produção de vinho. Menos valorizado no quê? Produz muito, mas mais focado em volume do que em qualidade. E eles estão tentando mudar um pouco esse cenário, aumentando a qualidade dos vinhos, mas ainda fazendo um certo volume, mas principalmente aumentando a qualidade. E muitos vinhos que vêm aqui do sul da Itália são chamados vinhos genéricos. O que significa isso? Na estrutura italiana, na pirâmide italiana, ela é regulamentada pelas chamadas DOPs. DOPs são as denominações de origem protegida que tem em toda a Europa. Na Itália, a gente tem 2 níveis de DOP, que já existiam antes, isso aconteceu em 2009, com a entrada da Comunidade Europeia, já existiam antes, que quais são esses níveis? Nada mais é do que a DOC-G e a DOC. Ficaram dentro, são 2 níveis de DOP. Por isso vocês podem, quando compram um vinho italiano hoje, vocês podem encontrar tanto marcado como DOP, como marcado como DOC ou marcado como DOC-G. Certo? Porque DOC e DOC-G nada mais é do que, ou nada mais são do que 2 níveis da DOP. Ok? Um nível abaixo, a gente vai ter as chamadas IGPs. Qual é a diferença? IGP é uma área grande demarcada. E essa área tem mais flexibilidade, tem menos regras de produção. Quando tu sobe para uma DOC, certo? Ou tu sobe para uma DOC-G, a gente está falando de níveis maiores de exigência de produção, de busca uma qualidade maior, de certa forma. DOC e DOC-G não são sinônimos de qualidade, mas são sinônimos de ter uma regra de produção mais rígida que busca a tentar ter os vinhos com determinadas características ou mais próximos de determinadas características. Não significa que tenha DOC ou DOC-G, que o nível de qualidade vai ser maior. Não necessariamente. Se a gente pegar a pirâmide dos vinhos, o que a gente tem? O topo da pirâmide são as DOPs, DOC e DOC-G. Depois os vinhos regionais, chamados IGP, que na Itália continuou permitido usar a denominação antiga, que era IGT. O que é IGP? Nada mais é do que indicação geográfica protegida. Ou seja, uma área que ela é demarcada. Na Itália, isso pela legislação europeia. Na Itália, esse tipo de classificação era chamado de IGT, Indicazione Geográfica Típica, e continua sendo utilizado. Então, vocês podem encontrar tanto IGP quanto IGT, a gente está falando da mesma coisa. Mas os vinhos que não têm uma classificação são os vinhos que são produzidos em grande volume. E esses vinhos, que antigamente era chamado de vino da távola, que são aqui a base da pirâmide, são vinhos que podem vir as uvas podem vir de lugares diferentes, as uvas não precisam ter, inclusive, tu não precisa ter classificação de ano, tu não precisa ter classificação de safra, só vai chamar, por exemplo, de vino rosso ou vino bianco. São vinhos de volume, inclusive muitos são vendidos a granéis, são vendidos com recipientes grandes. Muitos desses vinhos vêm do sul da Itália. E é essa mudança que a Itália vem tentando fazer, o que o sul vem tentando fazer e as denominações do sul vem tentando fazer. Subir, diminuir a produção de vinho genérico e aumentar a produção de vinho IGP e a produção de vinho DOP, né? As DOC-Gs e as DOCs. Não que não tenha bastante no sul, a gente tem, mas ainda um grande volume para os vinhos genéricos. Inclusive, esses vinhos genéricos, e a gente está falando de regiões mais quentes, esses vinhos genéricos abastecem boa parte da Itália e até da Europa. Lembrando que a Itália é o maior produtor de vinhos do mundo, em volume, ok? E boa parte desses vinhos do sul, que são regiões mais quentes, são vinhos um pouco mais concentradinhos, um pouco mais alcoólicos. E eles são muito utilizados, inclusive, em misturas com outros
outras áreas, outras uvas de outras regiões, para trazer um pouco mais de álcool, para trazer um pouco mais de corpo. E muitas vezes esses vinhos são mais ralinhos em outros lugares. Mas é um vinho genérico. E agora, desde 2009, esses vinhos genéricos, que antigamente eram chamados de vinho da távola, não são mais, tá? Eles são chamados hoje somente de vinho, né? Então, por isso, essa classificação vinho rosso, vinho bianco. Eles ganharam agora a permissão, desde 2009, de também alguns desses vinhos genéricos trazer, né, a indicação do ano e a indicação da uva. Mas continuam sendo vinhos genéricos. Isso também já é um avanço. Antigamente não podia. Antigamente só podia nesses vinhos genéricos. Só podia colocar que era vinho rosso e vinho bianco. E não podiam ter, né, referências. Exatamente para, de certa forma, forçar a produção a subir um pouco de nível. Ok? Eles entenderam que isso não funcionava bem, agora estão permitindo um pouquinho mais. Mas, de modo geral, a gente vai ter vinhos de mais qualidade quando a gente sobe do genérico para IGP e quando a gente sobe de IGP para DOP, ok? Então, legal. Quando eu falar DOC-G, vocês já sabem o que eu estou falando. Eu estou falando de DOC, vocês já sabem o que eu estou falando. Quando eu estou falando de GT, vocês já sabem o que eu estou falando. E quando eu falar de vinho genérico, também já sabem. Os vinhos genéricos, eles são vinhos que são muito, muito produzidos, mas também são muito consumidos. Tem muitos lugares na Itália que a gente vai e, por exemplo, o próprio restaurante, o vinho já está incluso no valor da refeição. Então, tu paga lá a refeição custa 15 euros, 20 euros. Tu vai ganhar lá uma entrada, tu vai ganhar normalmente umas brusquetinhas, alguma coisa assim. Ganha um prato, normalmente um prato de massa, de pasta. Muitas vezes tem uma sobremesa e está incluso a água e está incluso o vinho. Você escolhe se quer vinho rosso ou vinho bianco. Normalmente, o que são? São esses vinhos genéricos. Inclusive, é à vontade, tu pode tomar lá o quanto tu quiser, né? Muitos lugares são assim. Eles trazem numa jarrinha, servem numa jarrinha e colocam lá para você provar. Muitas desses vinhos genéricos são vinhos locais, mas são vinhos baratos. E muitas vezes são vinhos ainda mais baratos, que normalmente vêm do sul da Itália, que realmente estão comprando pelo volume, estão comprando pelo preço mais baixo, para poder ter a oferta de tu pagar uma refeição e ter o vinho à disposição, ok? E é literalmente à vontade. Tomar tudo, pedir outra jarra, eles enchem para ti e te trazem de novo, assim como a água, ok? Bom, por isso que a gente fala, a cultura do vinho na gastronomia italiana, ela é inerente, ok? Claro, normalmente esses restaurantes têm carta de vinho que tu paga um valor para tomar uma garrafa de um vinho com uma qualidade maior, certo? Mas para quem não quiser, tem muitas regiões turísticas também. Em Roma, para quem vai a Roma, tu vai no Trastevere ali, por exemplo, né? Que é aquele bairro super cultzinho e tal. Você vai lá, tem muitos restaurantes que você paga e também tem o vinho à vontade, né? Nas regiões turísticas também tem isso, não só em alguns restaurantes menores ou mais interioranos. Na região turística também tem. E são esses vinhos mais baratos.